Milton Ratum é escritor, tradutor e professor, autor de diversos romances, crônicas, contos e poesias. Sua obra já foi traduzida em 10 línguas e publicada em 14 países. Seus 4 romances, Cinzas do Norte, Relato de um Certo Oriente, Dois Irmãos e Órfãos do Eldorado, lhe renderam premiações e um grande reconhecimento de crítica e público. Hoje, Ratum já é considerado um dos grandes autores vivos do país. Também você escreve, se você não gostar de escrever, você não escreve, também tem isso. Né? Eu acho que o fato de você ser movido pelo desejo de escrever é fundamental. Luiz Fernando Veríssimo nasceu em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Cronista, tradutor, romancista e cartunista, é conhecido principalmente por suas crônicas e textos de humor. Filho do grande escritor Érico Veríssimo, Luiz Fernando tem uma longa trajetória profissional. Já foi copydesk, publicitário, jornalista, roteirista, enfim, histórias não faltam na vida deste gaúcho. Com mais de 60 títulos publicados, é um dos escritores brasileiros contemporâneos que mais vende livros no país. Suas obras já foram traduzidas para diversas partes do mundo. Com toda a sua simplicidade e timidez, é sempre um enorme prazer ouvir as tantas histórias deste grande escritor. E uma das muitas coisas que eu fazia no jornal era o horóscopo. Então, só que eu ingenuamente achava que cada pessoa lia o seu próprio signo, né, e não lia o resto. Né? Mas todas as pessoas leem todo o horóscopo todos os dias. Né? E eu tinha começado a mudar a previsão de um signo, mudava para o outro, fazia achando que ninguém ia notar, mas notado, e eu fui despedido. Eu queria pedir que o Milton começasse a falar sobre essa coisa do romance de formação mesmo. Como é que você se formou? Porque aqui a gente tem duas regiões do país completamente opostas, né? Rio Grande do Sul e Amazonas. Então, eu queria que você falasse disso, Milton. Qual a importância do Rio Grande do Sul na sua vida? Um dos primeiros livros que eu li no ginásio, né, foi um dos romances do Érico Veríssimo. Eu já falei isso algumas vezes. E também outros de Graciliano Ramos, de Jorge Amado e alguns contos do Machado de Assis. Bom, Rio Grande do Sul também, para quem é acriano, e eu tenho raízes no Acre também, meu pai morou no Acre 9 anos antes da Segunda Guerra. Meu avô paterno veio do Líbano para Rio Branco em 1904, e vocês sabem que o Acre, um dos fundadores do Acre como território nacional foi o militar Plácido de Castro, gaúcho, né, que se aventurou, chegou, estava lá em Rio Branco, e ele que comandou, vamos dizer, as forças populares, né, que tomaram o Acre da Bolívia. Mas essa é uma outra história, né, uma história, vamos dizer, um capítulo à parte da história da Amazônia. Eu acho que a minha formação se deve muito, como eu disse há pouco, para um jornalista, se deve muito à escola pública. Eu acho que o Luiz Fernando também deve ter estudado em escola pública, não sei, mas eu estudei numa escola pública em Manaus, e foi lá onde eu li os primeiros livros, os livros mais importantes vamos dizer, da minha juventude. E depois fiz um percurso, vamos dizer, quase de imigrante, né? Eu morei em Brasília, em São Paulo, passei um tempo fora do Brasil e voltei para Manaus, enfim, e agora moro em São Paulo. Então, mas pode dizer que, como resumo, é mais ou menos isso, viu, Afonso? A minha formação foi bastante diferente do Milton, porque, em primeiro lugar, eu não sei quando que o Milton começou a pensar em ser escritor, mas eu nunca pensei em ser escritor. Talvez pelo fato de ser filho de um escritor que tinha uma certa notoriedade, né, era conhecido, tenha inconscientemente me inibido, né, achar que não podia ser escritor também,
ou não deveria ser escritor. E só comecei a escrever bastante tarde, né, quando comecei a trabalhar em jornal. E até então nunca tinha escrito nada, fora algumas traduções do inglês para o português. Então eu não tinha nenhuma ideia de ser escritor, mas sempre fui um leitor voraz, né? As minhas influências aqui no Brasil foram os cronistas, naquela época de ouro da crônica brasileira, o Rubem Braga, Paulo Mendes Campos, Antônio Maria, Stanislau Ponte Preta, né? E li muito meu pai também. O Milton lembrou meu pai, Érico Veríssimo, que foi uma figura importante também na Editora Globo, no desenvolvimento, no crescimento da Editora Globo. E é uma história fantástica, nessa da pequena editora lá no sul do país. Foi iniciativa de um homem só, que foi o Henrique Bertazzo, que era filho do dono da livraria do Globo, que teve essa ideia de fazer uma editora em Porto Alegre. E meu pai foi uma espécie de assessor do Henrique Bertazzo. Mas agora eu queria que vocês falassem um pouquinho sobre o processo, sobre o como, né? Como você escreve. Eu sei que você escreve à mão até hoje, não é isso? E como é que você constrói, como é que você consegue construir todo o enredo de um romance inteiro à mão? Mas é mais fácil com uma caneta e um papel, porque eu sempre escrevi à mão e não... eu tenho um problema, uma espécie de fotofobia com o computador, com a tela. Mais de meia hora olhando para a tela, eu fico, né, não consigo me concentrar. Mas o fato é que, primeiro, eu demorei muito, também não sabia que ia ser escritor. Na verdade, eu cursei arquitetura, né, eu me formei em arquitetura, mas nos anos 70, em São Paulo, eu ajudei a fundar uma revista de poesia, que, como toda revista naquela época, nos anos 70, não passava de 4 números ou 5 números. Naquela época também escrevia alguns contos e, enfim, eu fui tentando e só escrevi o primeiro romance com 35 anos. E depois só foi publicado em 89, quando eu já não era mais um jovem, eu não era mais um jovem de 20 e tantos anos, né? Então, eu acho que o romance, ele pede isso, ele pede tempo, né? Então, pede essa reflexão sobre os personagens, sobre vamos dizer, a arquitetura geral. E, nesse sentido, eu não consigo, vamos dizer, sentar e escrever como fazem alguns escritores, ou como fizeram. Quando eu comecei a trabalhar no jornal, naquela época não precisava ter diploma de jornalista, no dia seguinte, eu comecei a trabalhar um dia no jornal, como copy desk, uma coisa que não existe mais, né? E no dia seguinte o jornal saiu com uma manchete com um erro de ortografia terrível. Eu até me lembro bem qual era a manchete, era Castelo hesita em caçar Lacerda. Era na época da Revolução e tal, né? E saiu Castelo hesita com X. Com X? E em casa acharam que era a culpa minha. Eu já tinha, em primeiro lugar, começado no jornal já fazendo a manchete da primeira página, em segundo lugar, responsável por aquele erro terrível, né? Mas não era, eu era inocente no caso. E então, eu comecei a trabalhar no jornal e, eventualmente, o principal cronista do jornal saiu, foi para outro jornal, e eles me convidaram para ficar no lugar dele. Então, passei a ter um espaço assinado no jornal e aí descobri que sabia fazer aquilo, né? Sabia fazer crônica e tal, sabia fazer. E aí começou a minha carreira. A minha pergunta ela tem a ver com um período da história que é pouquíssimo lembrado pela população brasileira, que é a ditadura, né? Eu queria saber de vocês o tipo de problema concreto que vocês tiveram em relação à censura, não é? E a limitação na condição de escritores nessa época, né? As perseguições concretas que vocês possam ter tido e tal. Por favor. Bom, eu comecei a ter esse espaço assinado no jornal, como eu falei, em 1969, quer dizer que foi o auge da ditadura, né? O governo Médici. E eu até me lembro bem, a primeira crônica que eu fiz foi sobre a inauguração do estádio do glorioso Esporte Clube Internacional, né?
Foi o primeiro assunto que eu tratei. E havia censura à imprensa na época, né? Lá no Sul havia uma autocensura. Quer dizer, não havia censores na redação, né? Não era uma censura ostensiva, mas a gente se autocensurava, os jornais se autocensuravam. Então, obviamente, você não podia criticar o governo, não podia criticar militar. Certos nomes eram proibidos de ser citados, Brizola, por exemplo, né? Nem pensar. Dom Helder Câmara não podia, por incrível que pareça, não podia mencionar o Dom Helder Câmara. Então tinha essas restrições, né? Já não podia dizer tudo que queria. Eu acho que foi um período obscuro mesmo. E eu, nessa época, em 68, eu estudava em Brasília, no Colégio de Aplicação da Universidade. A liderança estudantil da UNE surgiu, uma parte dela surgiu em Brasília. O Ernestino Guimarães, por exemplo, que era um estudante brilhante de geologia, que foi assassinado em 73. A universidade, eu presenciei várias invasões, depois do AI-5. O meu colégio foi fechado em 71, depois em São Paulo, todos os jornais eram censurados. Eu lembro que o Estadão publicava poemas de Camões, e receitas de bolo, por exemplo, a primeira página. Se abriu, olhava para o jornal, tinha uma receita enorme de bolo. Né? O que é isso? Que loucura é essa? Então, isso eram códigos, né? Eram maneiras de você protestar contra a censura. Né? Mas só para lembrar que nessa época foram assassinados vários jornalistas, operários, estudantes. Eu, por exemplo, lembro do Minhoca, um apelido querido do Alexandre, que era um estudante também de geologia da USP, que foi assassinado em março de 73 também. Depois o Herzog, depois o Manuel Fel Filho, depois tem vários, durante toda a década de 70. Há uns 6 anos atrás, eu te fiz uma pergunta aqui que a internet tinha mudado na sua vida. Aí a resposta foi que nunca mais você tinha errado a palavra Nietzsche, né? E hoje? O Google é, né, uma coisa fantástica. Eu sempre digo que o Google é erudição instantânea, né? A gente pergunta para o Google e sabe tudo, né? Eu não sabia como é que se escrevia o nome do Nietzsche, né? Hoje não erro mais, hoje eu sei como é. Agora, o computador, a internet mudou a vida da gente, sem dúvida. Né? Hoje eu não sei como é que eu vivia sem o e-mail, por exemplo. Né? E mudou para pior também. Algumas coisas desapareceram com o computador. Por exemplo, não existe mais o original. Né? Antigamente tinha o original do autor, o autor com as impressões digitais do autor, vamos dizer assim, né? Correções feitas por ele. Hoje isso não existe mais. Né? E eu acho que é uma coisa que faz falta, né? A gente ter essa relíquia que é o trabalho do autor diretamente no papel. Né? E você, Milton, principalmente você que tem 3 crianças, né? Praticamente. 2 crianças, né? Eu fujo de casa para escrever, né? Saio, enfim. Mas eu acho que hoje é difícil viver mesmo sem e-mail, sem. Agora, como eu falei, eu não consigo escrever diretamente no computador, mas eu acho que o tempo também mudou, né? Quer dizer, o tempo das pessoas, eu acho que até mesmo a dificuldade hoje do romance como gênero o próprio leitor ter tempo para enfrentar um romance sei lá, ler um romance de 300 ou 400 páginas. Então, ler Guerra e Paz hoje é um verdadeiro desafio. Né? Eu acho que não são muitos leitores. E, no entanto, quem quer escrever romance tem que ler Guerra e Paz. Né? Tem que passar pelo romance do século XIX. Isso eu acho que é fundamental, né, na minha visão. Então, eu acho que é isso. Eu acho que a paciência e porque o romance tem uma coisa também do conhecimento,
daquilo que o crítico Antônio Cândido diz, ainda é, para mim, uma forma de conhecimento. Então, para um jovem amazonense, no meu caso, em Manaus, numa cidade isolada dos anos 60, conhecer um pouco da história do Rio Grande do Sul, eu li um romance do Érico Veríssimo para conhecer, vamos dizer, o problema de uns moleques, os meninos de rua em Salvador, né? Eu li o Capitães da Areia e assim por diante. Eu acho que você conhece não só, vamos dizer, o seu país, como também culturas, né, de outros países e outras sociedades. Eu acho que o romance é um pouco isso ainda. Hoje é difícil a gente ver um livro, como dizem, coxudo. Hoje os livros são magros em geral. Mas é uma questão econômica também. Hoje os livros precisam ser mais baratos e o livrão seria mais caro. Primeiro, eu quero saber que hoje todos nós somos potenciais escritores. Todo mundo que gosta de ler, gosta de redigir alguma coisa, mas não tem aquele espaço de chegar e publicar. Gostaria de saber qual que é a recomendação se a gente quiser entrar no mercado editorial, o que a gente pode procurar, além de escrever, além de produzir bem, o que a gente pode fazer para transpor a barreira de publicar na internet, publicar no seu blog, publicar num outro meio, para começar a publicar em livro mesmo, publicar em material impresso. E a segunda, eu queria saber se vocês sofrem assédio intelectual na internet, se alguém já publicou frase de vocês que não era, do tipo assim, o filósofo, e pronto, vai lá e coloca uma frase que não é sua, mas escreve lá Luiz Fernando Veríssimo, ou escrevam uma crônica qualquer e coloquem lá no meio, como se você fosse o autor. Essa questão de publicar, de certa maneira, ficou mais fácil com o computador, com a internet, a pessoa ser publicada, porque o autor pode ser seu próprio editor, ele pode fazer o livro em casa, né? Com todos os recursos que tem a internet e o computador, ele pode praticamente fazer o seu livro em casa, ser o seu próprio editor. É claro que aí tem o problema da distribuição e tudo mais, mas ele pode distribuir pela internet. Nunca chegar a imprimir um livro, mas, ao mesmo tempo, publicar um livro, né? Eletronicamente, né? Então, é um paradoxo, porque continua sendo difícil de um autor novo publicar, porque as editoras querem autores conhecidos, e o autor só pode ficar conhecido se for publicado, né? É um ciclo vicioso, né? Mas, ao mesmo tempo, paradoxalmente, ficou fácil de publicar um livro, né? A pessoa pode publicar seu próprio livro e enfim, distribuir para os amigos, ou o que seja, né? Essa outra pergunta sobre a internet, publicando coisas da gente, né? Isso não chega a ser um problema, porque é uma coisa assim inevitável, não tem o que fazer, mas há vários textos circulando na internet de vários autores que não são desses autores, né? No meu caso, por exemplo, existem vários, né? Eu ia fazer uma tese sobre Euclides da Cunha, mas aí eu abandonei a tese, abandonei a universidade, abandonei Manaus e tudo mais para escrever o Dois Irmãos. E minha tese sobre Euclides ficou para sempre inacabada. Eu queria saber do Luiz Fernando Veríssimo, qual dica você daria para um iniciante? Olha, a única maneira de aprender a escrever é ler. Tem que ler bem para escrever bem, né? Eu acho até um pouco leviano quando eu vejo alguns escritores que querem ser provocadores e eu não leio nada, eu escrevo. Isso é mentira, né? Ninguém escreve do nada, ninguém escreve por inspiração, porque o Espírito Santo sopra, porque você é rodeado de musas, né, inspiradoras. Às vezes as musas faltam, vão embora, desaparecem. Às vezes o Espírito Santo não sopra, né? Ninguém sopra, né? Então, escrever é um trabalho difícil, né? É preciso saber ler para escrever.